Meus amados, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, seja sobre a sua vida nesse presente momento. Estamos aqui mais uma vez com imensa alegria no coração, com uma felicidade transbordante pelo privilégio que consiste estarmos juntos nessa caminhada, nessa jornada teológica, nessa jornada, nessa empreitada de conhecimento da palavra de Deus. Então, para nós, é motivo de muita alegria e satisfação vermos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e vermos o quanto Ele nos ama a ponto de nos permitir crescermos no conhecimento da sua graça. Este é o curso teológico online Visão Geral da Bíblia Sagrada. Este seu amigo, irmão e servo que lhe fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, falando diretamente da lindíssima cidade de Central do Maranhão, estado do Maranhão, região do litoral ocidental do meu estado, região quilombola, onde nós aqui atuamos com um ministério pastoral e missionário junto à Primeira Igreja Batista, que envia um forte abraço a todos os amados irmãos que estão conosco neste trabalho. E aqui vai um abraço muito especial ao grupo Teólogos da Verdade, que é o grupo que patrocina, é o grupo que chancela, é o grupo que gerencia estes cursos. Temos aqui mais de 160 alunos atualmente matriculados neste curso e o nosso anseio é que esta família cresça. E quanto mais pessoas possam ouvir e aprender a ministração da palavra de Deus, que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nesse presente momento, quero incentivar você a divulgar esta transmissão, a divulgar este trabalho, a fim de que o maior número possível de pessoas tenham a oportunidade, tenham o privilégio de, juntamente conosco, estarem ouvindo a palavra de Deus, juntamente conosco, estarem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Hoje nós iremos tratar e discorrer a aula de número 7, que fala sobre a Bíblia em língua portuguesa. Amém? Espero que seja um aprendizado extremamente frutífero para todos os irmãos. Eu espero e oro para que o Espírito Santo de Deus ele nos dê a condição, nos proporcione a oportunidade, meus queridos irmãos, de, nesse preciso momento, nós termos toda a condição de absorvermos o presente conteúdo e, uma vez o absorvendo, que desta forma o Senhor Jesus Cristo ele possa falar aos nossos corações, ele possa ministrar em nossas vidas e assim a Igreja do Senhor, de um modo geral, ela possa ser fortalecida através daquilo que evita a sua destruição. Porque está escrito que o povo de Deus perece quando lhe falta conhecimento. Assim, meus irmãos, vamos prosseguir nessa nossa jornada, vamos prosseguir neste nosso maravilhoso curso. Amém? Hoje, a Bíblia em português. Meus queridos, as primeiras tentativas de traduzir a Bíblia, ou pelo menos parte dela para o português, datam desde os primeiros ensaios da literatura portuguesa, quando a língua era uma espécie de corrupção bárbara, uma distinção, uma diluição do latim. E o rei Dom Diniz foi o primeiro monarca a incentivar o desenvolvimento literário na nação. Amém? E aqui eu vou começar a abordar a questão dos primórdios. Até o último quarto do século XVI, não havia versão alguma completa e impressa das escrituras em português.
A rainha Dona Leonor, mulher de Dom João VI, né, mulher de Dom João VI, tentou popularizar, meus queridos irmãos, a, perdão, mulher de Dom João XI, tentou popularizar as escrituras. Mandou traduzir, mandou imprimir, às suas expensas, em 1495, a vida de Cristo, que havia sido escrita em latim por um certo doutor Ludolfo da Saxônia, e que continha esse apanhado, esse arranjo literário, continha muitas citações da Bíblia. Essas são as linhas iniciais das escrituras chegando até o idioma português. Uma segunda edição da Vida de Cristo foi publicada em 1554. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, organizadas em 1602, tinha na sua carta patente de criação a exigência de que ela plantasse a igreja entre os povos e procurasse sua conversão nas possessões tomadas aos portugueses nas Índias Orientais. Assim, esse processo foi evoluindo e nós chegamos a um nome conhecidíssimo. Todos nós evangélicos, todos nós que temos a palavra de Deus como nosso instrumento maior de direcionamento de vida, de condicionamento de fé, a nossa regra de fé e de prática, como bem sabemos e conhecemos, o nome de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, meus amados, nasceu em 1628, em Lisboa. Era filho de pais católicos, mas aceitou a fé na Igreja Reformada a partir da leitura de um panfleto. Existe uma discussão se João Ferreira de Almeida era católico ou ele era um cristão, e o que nós temos como documentação histórica é que ele vem de família católica, mas aceitou a Jesus Cristo numa igreja reformada. Portanto, João Ferreira de Almeida era um cristão protestante. Ele tornou-se, inclusive, um ministro ativo e zeloso no trabalho de evangelização e pregava não só em português. João Ferreira de Almeida era um poliglota. Ele também pregava em espanhol, em francês e em holandês. E durante a sua vida pastoral, porque além de ter aceitado a Jesus, tornou-se um pastor, ele escreveu e publicou várias obras de caráter religioso, meus queridos irmãos, das quais, evidentemente, sobressai a Bíblia traduzida para o nosso idioma, para o idioma em português. Essa é a história de João Ferreira de Almeida, e a gente pode falar um pouco mais. Ele traduziu todo o Novo Testamento, primeiro, e depois ele se empenhou na tradução do Antigo Testamento. Não concluindo o trabalho, indo até Ezequiel, no capítulo 48, em virtude do seu falecimento em 1691. Portanto, João Ferreira de Almeida, ele começa a sua tradução pelo Novo Testamento, finaliza o Novo Testamento e passa então a traduzir o Antigo Testamento. Porém, não consegue fazer toda a tradução do Antigo Testamento, porque ele vem a falecer quando ele estava no capítulo 48 do profeta Ezequiel. A primeira publicação do Novo Testamento, traduzido por Almeida, foi realizada em 1681. A segunda do Novo Testamento, traduzido por Almeida, foi realizada em 1693. E a terceira foi em 1712. Agora, a Bíblia na versão de Almeida. As traduções de Almeida foram feitas do grego com o auxílio da Vulgata, que é o latim. Os irmãos devem estar lembrados, falamos a respeito da Vulgata na aula de número 6, a aula anterior. Se você ainda não assistiu essa aula, por favor, veja no nosso canal, já está disponível essa aula em vídeo, para que você compreenda o que foi a Vulgata. Então, Almeida, ele fez as suas traduções, as traduções do grego, obtendo o auxílio da Vulgata. Em 1819, a Bíblia completa foi publicada pela Sociedade
Bíblica Britânica. Em 1894, uma outra versão completa, só que agora revisada, ela foi publicada por essa mesma sociedade. E a Bíblia de Almeida, que hoje existe, ela não é realmente dele por causa de várias correções e versões existentes. É uma grande realidade. Temos também aquilo que nós conhecemos como versão de Figueiredo. Tomando a Vulgata por base, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, nascido em Lisboa, em 1725 e falecido em 1797, ele também traduziu a Bíblia para o português. A edição de 1783, apenas o Antigo Testamento, saiu com 17 volumes. Essa versão saiu com os livros apócrifos e com nota explicativa. Os livros apócrifos, os irmãos bem sabem, são os livros que foram acrescentados pela Igreja Católica. A Bíblia de Figueiredo, em um só volume, ela veio a ser publicada em 1821. E agora, a edição da Bíblia no Brasil. Por volta de 1845, Dom Frei Joaquim, de Nossa Senhora de Nazaré, deixou Portugal e veio morar aqui no meu Maranhão, amém? Em São Luís, lá na minha terra querida, onde estão agora minha esposa, meus filhos, em São Luís do Maranhão, que era considerado centro da vida cultural brasileira naquele período, irmãos. São Luís do Maranhão, não à toa, conhecida como a Ilha do Amor, berço de grandes poetas, de grandes pensadores, de grandes intelectuais, aqueles idos passados. Oramos a Deus para que o Senhor reconstrua culturalmente e espiritualmente esta que é uma das porções mais lindas do Brasil, viu? Você que não conhece ainda São Luís do Maranhão. Então, em São Luís do Maranhão, que era considerado centro da vida cultural brasileira, começa uma tradução do Novo Testamento diretamente da Vulgata, que levou cerca de 2 anos. Este Novo Testamento, irmãos, publicado em São Luís do Maranhão, foi o primeiro a ser impresso no Brasil de tradução, amém? Feita aqui mesmo, tá? Conforme nos ensina o nosso querido Bittencourt. Então, é um dado histórico importantíssimo esse, né? A primeira tradução feita no Brasil do Novo Testamento, ela se consolidou, ela se efetuou na ilha de São Luís, capital do meu querido Maranhão. Uma edição do Novo Testamento de 1879, feita pela Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro, é tida como tendo sido a primeira edição brasileira. Eu vou repetir, porque essa informação é muito importante, que uma edição do Novo Testamento de 1879, feita pela Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro, é tida, é considerada como a primeira edição brasileira. Mas a Bíblia completa, ela só saiu em 1917. Então grave aí na sua mente e no seu coração. Quando saiu a primeira Bíblia completa em língua portuguesa para nós brasileiros? Em 1917. Em 1940, lançou-se a edição revista e atualizada da versão de Almeida, edição muito boa. Tenho aqui 2 Bíblias dessa edição, gosto muito de consultá-las quando estou no meu trabalho de preparação dos meus sermões ou quando mesmo estou preparando as minhas devocionais diárias, que são aí distribuídas pelas redes sociais. É uma versão muito boa, muito fiel. Só em 1948, meus amados, foi criada a Sociedade Bíblica do Brasil. A imprensa bíblica brasileira, ela é pioneira no que diz respeito à impressão da Bíblia Sagrada no Brasil. Amém? E hoje nós sabemos que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é uma das maiores do mundo e faz um trabalho extraordinário de impressões, de distribuições, de farto quantitativo
da palavra de Deus por todos os rincões desse país. E a Sociedade Bíblica Brasileira, inclusive, ela, em parceria com outras instituições congêneres de outros países, desenvolve projetos maravilhosos no sentido de distribuir Bíblias em nações de baixíssimo poder aquisitivo. Nossos irmãos africanos, por exemplo, recebem, a título de doações, uma farta quantidade de Bíblias, e a gente louva a Deus pela existência dessa instituição, que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para manter a palavra de Deus viva e ao alcance do nosso povo querido brasileiro. Amém? Por isso, irmãos, eu concluo afirmando que louvado seja o Senhor pela trajetória da transmissão da sua palavra à humanidade. Graças a Deus pelos vários instrumentos de que ele lançou mão no correr de muitos séculos, na verdade de 2 milênios, para assegurar e expandir essa transmissão. E eu deixo aqui, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, o nosso desejo profundo de que nós estejamos disponíveis a Deus e oremos para que a palavra de Deus se amplie até que ela cubra toda a terra, assim como as águas que cobrem o mar. Amém? Ame a palavra de Deus. Disponibilize tempo, disponibilize da sua alma, disponibilize da sua dedicação a compreender as Escrituras, irmãos. A Bíblia não é uma literatura pura e simplesmente. A Bíblia não é tão somente páginas impressas sobre as quais nós lançamos de maneira temerária e de maneira descomprometida o nosso olhar apressado. É preciso você mergulhar naquilo que a palavra de Deus nos promete. É preciso que nós tenhamos, inclusive, instrumentos, que nós tenhamos, inclusive, meus queridos irmãos, meios de intensificar a nossa compreensão da palavra. Tenha comentários bíblicos, invista nesse tipo de material que possa fortalecer o seu entendimento da palavra, entendimento exegético da palavra, porque nós estamos vivendo um momento, e o Brasil, eu diria que hoje, no mundo, vê os canhões do inferno apontados para si, onde vemos uma tentativa diabólica de desconstrução da influência da palavra de Deus na sociedade brasileira. Durante muito tempo, os nossos valores mais caros, como os próprios valores familiares, eles foram sustentados pela influência benéfica, saudável, pela influência celestial da palavra de Deus em nossas vidas. E hoje, nós estamos sendo aí atacados de dia e de noite por filosofias, por ideologias, pelo perigosíssimo marxismo travestido de política, que se propõe muito claramente a enfraquecer os fundamentos da palavra dentro da sociedade brasileira. Para isso, nós precisamos, como povo de Deus, assumir uma postura firme no bom combate da fé. E a nossa arma é uma espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar nos aspectos mais íntimos da interioridade humana e revelar a verdadeira natureza do homem, revelando assim também sua condição pecaminosa e sua urgente necessidade de estabelecer uma aliança de salvação no sangue precioso do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, amemos a palavra de Deus, sejamos cristãos bíblicos, sejamos radicalmente bíblicos, me permitam fazer aqui esta ênfase na minha fala. Que nós não aceitemos, quer seja nos púlpitos, quer seja na TV, quer seja em qualquer outra forma ou plataforma de transmissão de conhecimentos e informações, qualquer conteúdo que não tenha clara fundamentação e respaldo nas letras sagradas da palavra de Deus. Lembremos da nobreza dos nossos irmãos bereanos,
E mesmo diante de um homem de Deus da envergadura do apóstolo Paulo, não se deram por satisfeitos apenas ao ouvir as palavras por ele pronunciadas, mas faziam questão de compará-las com aquilo que se encontrava registrado nas Escrituras para ver se, de fato, havia coerência naquilo que o servo de Deus dizia com aquilo que a palavra de Deus afirmava. Este princípio não seja abandonado por esta geração. Que nós acordemos, irmãos, com fome da palavra e que nós não nos deitemos sem que antes nos alimentemos dela. Que as nossas decisões em todas as áreas da vida, emocional, sentimental, espiritual, profissional, que o nosso convívio com o mundo que nos rodeia não nos leve a seguir direção alguma que nós não estejamos completamente seguros de que seja uma direção apontada pela palavra de Deus. Eu garanto para você, se você olhar para a Bíblia com a devida atenção, você achará nela respostas para todas as questões da vida. Porque a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra do Deus bendito e todo-poderoso. Amém? Deixo aqui já para você o convite para que esteja acompanhando a próxima aula, capítulo 8, meus amados irmãos, onde nós iremos tratar acerca do Antigo Testamento. Quais são os livros que compõem o Antigo Testamento? Vai ser muito bom contar com você nesse momento, contar com você nessa nova etapa do curso Visão Geral da Bíblia Sagrada. E eu quero crer em Cristo Jesus, eu quero crer em nome de nosso Senhor, que até aqui esteja sendo uma bênção para a sua vida, esse processo de aprendizagem que o Senhor está nos permitindo. Amém? Deixo um forte abraço em Cristo Jesus, que o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo cubra a sua vida e cubra a sua família com toda sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais, nele, Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.